Olá, queridos ouvintes, está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 140 com o tema Saibamos Lembrar. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo aos Colossenses, capítulo 4, verso 18. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos Espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Meus irmãos, meus amigos, o Cristo, em toda a sua trajetória de exemplificação, deixou explícito que, para alcançar as culminâncias espirituais, necessário se faz o sacrifício das facilidades terrenas. Ensina-nos o Mestre: aquele que desejar ser o primeiro no reino dos céus, que seja o último entre os homens. Mas a humanidade esquece, ou parece que brinca de não querer lembrar de toda a exemplificação que o Mestre Jesus deixou através de muito sofrimento, perseguição, sarcasmo, culminando no seu próprio assassinato. As telas dos cinemas mostraram, ao longo de várias versões da Paixão de Cristo, baseadas no que relata a Bíblia, onde a grande maioria dos espectadores se emocionam. As lágrimas jorram aos montes. Mas ao menor convite para esses mesmos que choram de dó de Jesus, ao exercício do auxílio ao próximo, para a doação de algum bem pessoal, a fim de aliviar o sofrimento do seu semelhante, entre outras e outras ações de beneficência,
já começam a tremer. Treme a alma por causa da preguiça espiritual, alegando que isso é para aquelas pessoas já preparadas, escolhidas por Deus, como se Deus desse algum privilégio a alguém, né? Sempre uma desculpa para se esquivarem da responsabilidade. Emmanuel inicia sua preciosa e sábia lição dizendo: nas infantilidades e irreflexões costumeiras, ou seja, que insistimos em querer permanecer na infância, na preguiça de pensar e servir. Não queremos, dessa maneira, tirar o corpo fora, nem contar vantagens por termos o grande farol que é a doutrina espírita em nossas vidas. Pois há muitos irmãos que também estão nessa categoria trazida por Emmanuel. Leem o Livro dos Espíritos uma única vez e já se consideram conhecedores de toda a doutrina, esquecendo-se que a mesma é apenas a ponta do iceberg aqui na Terra. Se pudessem, teriam as imagens como nós encontramos na Igreja Católica, do próprio Emmanuel, Chico, Divaldo e dos grandes benfeitores encarnados e desencarnados que fazem e fizeram com que o Espiritismo se tornasse o que realmente e atualmente é. Muitos esquecem o quanto todos aqueles que abraçam verdadeiramente a causa do Cristo com amor passam pelo crivo, pelo exercício da crítica, da perseguição, da calúnia, do ódio e etc. No livro Paulo e Estevão, quem já o estudou, encontrará num determinado ponto desta obra o próprio Paulo, depois de apanhar brutalmente, quase chegando ao desencarne, e após recuperar-se, contou suas dores, desabafando entre lágrimas a um amigo o quanto é doloroso servir ao Mestre Jesus. Esse amigo, ouvindo com muito carinho o desabafo do apóstolo dos gentios, lhe respondeu dizendo: Paulo, se o Cristo partiu daqui com feridas tão sangrentas, nós não temos o direito de acompanhá-lo sem cicatrizes. Vemos praticamente todos os dias nos noticiários a precariedade e a falência do sistema penitenciário brasileiro. E também os fatos de algumas pessoas que foram enviadas à prisão sem sequer terem cometido crime algum. Imaginemos nós, meus irmãos, meus amigos, sermos encarcerados pelo simples fato de levarmos a luz do Evangelho para as almas sofridas e enfermas. Tal qual nós mesmos, que estamos também inseridos nesse contexto. Somos espíritos velhos, cansados, enfermiços, atrasados, omissos. Estamos num planeta de provas e expiações. Vejamos o exemplo de João Batista, do próprio Paulo, dos demais apóstolos e, por fim, de todos aqueles que praticam o Evangelho do Cristo verdadeiramente e com amor.
Havia um cidadão paraibano do movimento espírita daquele estado, trabalhador da federação, muito querido por todos, chamado senhor Domingos Soares. Já está no mundo maior. Ele nos informava que há muitos anos atrás, para poder participar de uma reunião pública em qualquer casa espírita, era necessário ter a autorização da Secretaria de Segurança. Precisava ir lá na secretaria pedir autorização para assistir uma reunião pública. Do contrário, não seria permitido. Imaginemos agora se muitos desistissem de ir em busca dessa autorização naquela época. Se não houvesse a insistência, a perseverança, a fé raciocinada. Hoje, não teríamos a liberdade de frequentar nenhuma casa espírita. Quiçá nem existisse casas espíritas no Brasil. Muitos sabem de cor e salteado a trajetória, a história de Chico Xavier, de Divaldo Franco, da irmã Dulce, de Francisco de Assis, mas tiram muitas vezes o corpo fora ao convite do trabalho que recompensa o espírito com a paz, o amor pleno, embriagados pela auréola das facilidades. Facilidades essas temporárias, efêmeras, fúteis. Um amigo médium, em uma entrevista num jornal local, respondeu ao repórter sobre a questão das perseguições que sofria e críticas pelo seu trabalho. Ele disse ao repórter: é muito fácil andar com Jesus no peito. O negócio é ter peito para andar com Jesus. Então, meus irmãos, é equivocado todo aquele que desejar seguir o Mestre Divino com pompas, facilidades, privilégios e regalias. O homem prudente assemelha-se àquele que constrói sua casa na rocha, onde nada pode abalar suas estruturas. Jesus. Obrigado, querido Emmanuel, por mais uma lição de alerta moral para todos nós. Meus irmãos, essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.